Você já reparou que os 5 minutos iniciais do seu dia são definidores para o restante? Para todo o resto que vai acontecer? Se você não tiver reparado, é porque você está vivendo no automático e nunca parou para fazer esse teste. Se a sua primeira ação ao acordar é checar as notificações, encher sua cabeça de um monte de informação logo de primeira, esquecer que você tem que levantar, escovar os dentes, fazer um skincare, se olhar, organizar sua roupa, tomar um café da manhã e ir diretão para o celular, você já ativou uma química do seu cérebro que vai te deixar zoada ao longo do seu dia. Infelizmente, as redes sociais são feitas para fazer com que a gente entre uma vez e permaneça lá por horas e horas e horas. E isso afeta diretamente o nosso humor, a nossa cognição, a nossa entrega no nosso dia, o nosso estado de felicidade logo quando iniciamos, logo quando o sol aparece. Aí você repara que passou horas olhando o celular, perdeu um tempão, 30, 40 minutos, uma hora, e começa a se arrumar de forma desesperada. Mas aí que está o problema, porque na noite anterior você não se organizou para começar o dia. Então você tem dois problemas. É o problema de ter scrollado nas redes sociais sem fim e de se atrasar porque não se organizou. Aqui entra um ponto que eu bato sempre, sempre, sempre na tecla. Quanto mais organizada você for, mais fácil vai ser sua rotina. Hoje eu vou provar para você, com base na neurociência, como um ritual matinal consegue modular o seu ambiente, o seu dia, o seu humor e a sua autoimagem. E se você sente que vive no automático, esse vídeo é para o seu despertar. Fica aqui comigo e já se inscreve no canal. Quando a gente acorda, o nosso cérebro transita em ondas cerebrais mais lentas, chamadas teta e alfas. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque realmente não sou uma expert no assunto, mas eu já li brevemente no livro, inclusive, do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Ele fala um pouco sobre essas ondas. Esse é o estágio que nós somos altamente sugestionáveis. É como se o nosso subconsciente estivesse com uma porta aberta e entra qualquer coisa. Aí quando você pega no seu celular, você vai direto para as ondas beta, que são aquelas ondas de alerta, de atenção o tempo todo. Aí o seu cortisol, que tem que ser elevado naturalmente, porque quando a gente acorda o cortisol já começa a se elevar, é completamente afetado para mais, porque você estimulou ele além da naturalidade do que a gente espera de um organismo funcionante. É isso que aniquila a sua capacidade de foco e começa a aumentar a sua ansiedade, sendo que você mal acabou de acordar. Isso não só reflete na sua capacidade cognitiva, mas também em toda a sua atenção do seu dia, no seu trabalho, na sua casa, no seu treino da academia, na sua alimentação, na sua expressão facial e até mesmo na forma com que você fica posturado. E aqui eu vou compartilhar algo que funciona muito para mim, na minha rotina de autocuidado, na minha autoimagem, em como eu vou levar o dia e que eu pratico todos os dias. Quando algumas pessoas sugestionam que nós coloquemos orações, meditações e momentos de silêncio logo na primeira hora do dia, não é à toa. Assim como eu expliquei para você lá do início, quando a gente faz isso, a gente não ativa essas ondas de alerta, essas ondas de estresse. A gente se prepara para viver o dia. Então, quando estamos sugestionando que você pare, ore, respire, medite, é para que você se concentre no seu interior e a partir dessa concentração, você traga energias para o seu dia fluir melhor, para que o seu dia seja de acordo com aquilo que você planeja. Nem sempre vai ser, mas quando você troca, ao invés de pegar o celular para silenciar, meditar, orar, ou seja lá o que for, fazer o seu skincare, tomar um shot, fazer o café da manhã sem celular, esses detalhes já vão fazer uma enorme diferença no seu dia. Mas você precisa testar, porque não adianta eu falar e dizer para vocês, olha, eu coloco em prática e funciona, porque a gente só aprende quando a gente também coloca em prática. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você seja incentivada a fazer também, porque eu sei do resultado que isso causa na nossa vida, e eu sei o que não fazer também causa. Eu já estive dos dois lados. Você não precisa de muito tempo,
tire de 5 a 10 minutos para ter este momento. Depois você pega o seu celular, se atualiza do seu dia, mas essa não é a urgência maior que você tem que levar em consideração para que você tenha uma vida de qualidade. Se você for como eu, que pensa no longo prazo em ter uma vida de sanidade mental, principalmente nos dias de hoje, você vai saber que é muito importante silenciar para ser o bem para o mundo. Porque você só é o bem para o mundo se você está bem consigo. Se você não está bem aqui, nada flui. Você vive atrás de um personagem e uma hora a máscara cai, porque a gente não consegue sustentar por muito tempo essa pressão que nós mesmos colocamos em nós. É uma pressão tão grande de fazer tudo milimetricamente perfeito, de não deixar de responder uma mensagem de trabalho, de não deixar de fazer isso, de desagradar o outro, de ter medo de desagradar, de ouvir crítica, que a gente acaba travando o nosso processo. E o processo de evolução exige que a gente faça escolhas em prol do nosso bem-estar. É nesse silêncio que você afirma para o seu cérebro quem você é e não deixa que o mundo te dite o contrário. Eu já falei em alguns vídeos anteriores hábitos que eu tenho constantemente na minha rotina que fazem com que essa amarração seja incrivelmente benéfica para minha rotina, mas eu vou falar deles novamente. Eu acordo e não vou diretamente para o celular. Na verdade, agora eu fiz um propósito com o Gemini, inclusive, de me conectar mais com a palavra de Deus, baseado naquilo que é importante para mim. O que é importante para mim? Sabedoria, saúde e o servir. Como eu não sentia que eu estava tendo uma conexão genuína com o todo, com Deus, com Jesus, eu pedi para que ele linkasse junto com o meu calendário palavras não, versículos que casassem com o meu propósito. A partir disso, todo dia pela manhã, a primeira coisa que eu faço é ir ao meu calendário. No meu calendário, eu olho a palavra do dia, reflito nela. Depois eu começo skincare, tomo meu shot, escovo os meus dentes, assim como o vídeo anterior que eu mostrei do meu glow up matinal. Lá tem tudinho como o passo a passo de como eu faço. O seu cérebro precisa entender que você é capaz de trazer ordem para o seu ambiente. E não necessariamente você precisa seguir minha rotina. Às vezes, o que funciona para você é acordar e simplesmente ficar em silêncio. Ou arrumar sua cama, ou tomar um café com calma, ou tomar um café com quem ama. Às vezes é só acordar em jejum mesmo e treinar. Às vezes é organizar com calma o seu dia, porque na noite anterior não deu, mas no dia seguinte dá. No dia seguinte, pela manhã, você tem uma horinha ali para fazer as coisas com calma. Às vezes é escutar uma música de vibração mais alta para você começar o dia, não aquela barulheira informação, mas algo de flow. Não precisa ser um ritual de 2 horas, o segredo sempre será a constância, a consistência que você tem naquilo. Nada de telas, apenas respiração e presença. É muito difícil respirar. A gente respira, mas a gente não se concentra na nossa respiração. Tanto que quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente pena quando está sendo assistida por um profissional. Porque a gente não sabe respirar, contrair o nosso abdômen, prestar atenção no exercício, contrair o músculo, fazer isso, fazer aquilo, tudo ao mesmo tempo, porque nós estamos vivendo naquela coisa acelerada. Eu faço 1 e 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não me concentro em uma coisa só. Eu não me concentro no meu estado de presença e no agora. O meu foco está aqui e nas 200 tarefas que eu tenho que fazer ao longo do meu dia. Aí, uma hora, a mente pifa, o cérebro fica alterado, a dor de cabeça vem, os sinais de doença vêm, aquele desânimo vem, a indisposição vem, a baixa energia vem, o burnout, a depressão, a ansiedade e um monte de coisa que a gente poderia ter prevenido no agora, no hoje. E não adianta focar no amanhã, não adianta ficar focando no passado, porque o que a gente tem de verdade é o agora. Nem você sabe sobre o seu amanhã. Então aproveite o dia de hoje para fazer o seu melhor no seu ciclo de 24 horas. Esse sim é importante, esse sim vai ser definidor para o seu futuro, mas do futuro você não sabe. Você sabe o que você está construindo hoje. É ficar parado aí, procrastinando, perdendo tempo, ou pode ser que seja completamente diferente e que você termine o dia muito, mas muito feliz e satisfeita por ter dado o melhor de si.
O ritual matinal é um momento que você se torna aquela pessoa que observa a sua vida de fora e consegue concretizar aquilo que você se propôs a fazer. A última coisa, não deixe o mundo decidir como será o seu dia hoje. E uma tarefinha. Amanhã, comece o seu dia ficando 30 minutos longe do seu celular e faça o seu momento valer a pena. Se você não conseguir fazer isso pela manhã, à noite, antes de dormir, pelo menos 1 hora, larga o celular, coloca uma luz amarelada na sua casa, silencia tudo. Coloca uma vela, toma um banho quente e aí é a hora de você cuidar de si, da sua mente, do seu dia, fazer uma atividade de autopercepção, entender como foi o dia, se você foi grata, se você foi ingrata, se valeu a pena, se não valeu a pena, das palavras ditas ou não ditas. É um momento de conexão e reflexão sobre como foi. E não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, porque é importante acompanhar a sua jornada e eu fico extremamente feliz quando eu vejo uma pessoa buscando evolução. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.